A Groenlândia vai hoje a votos. Cerca de 41 mil pessoas estão aptas a votar num ato eleitoral que irá eleger os 31 deputados da região autónoma. Vários partidos participam na votação, incluindo o partido de esquerda Inuit Ataqatigiit, liderado pelo atual primeiro-ministro, e o Siumut, que já liderou o parlamento no passado. As eleições ganham especial importância numa altura em que o tema da soberania da região foi trazido para o centro da discussão, principalmente depois de Donald Trump ter mostrado interesse em ocupar o território. A Groenlândia ocupa uma localização estratégica no Atlântico Norte, a meio caminho entre os Estados Unidos e a Rússia, e contém minerais de terras raras essenciais para a economia mundial. Pelo menos uma pessoa morreu na Ucrânia na sequência de ataques russos que ocorreram durante a noite por todo o país. Vários edifícios incendiaram-se em Odessa, bem como tanques de combustível, uma habitação residencial e um armazém de brinquedos, segundo as autoridades locais. Tendo sido destacados mais de 100 bombeiros, paramédicos voluntários e membros da Guarda Nacional para lidar com as consequências da investida. Em Kherson, um ciclista de 40 anos ficou ainda ferido no contexto de um ataque de drones russos na manhã desta terça-feira, um dia depois do exército de Moscou ter bombardeado 2 edifícios altos na cidade. Há também registro de feridos após ataques russos sobre Kharkiv, Sumy e Zaporizhia. A investida russa ocorreu na mesma noite em que Kiev lançou um ataque em larga escala contra Moscou que matou 2 pessoas na capital. A Rússia anunciou que vai expulsar mais 2 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Moscou afirma que os diplomatas deram dados pessoais falsos quando pediram para entrar em solo russo. Acrescenta que estavam envolvidos em atividades subversivas que constituíam uma ameaça à segurança nacional. No entanto, não foram apresentadas quaisquer provas que justifiquem as alegações. A invasão russa da Ucrânia levou a uma forte deterioração das relações entre o Reino Unido e a Rússia. No mês passado, Londres já tinha expulsado um diplomata russo. Foi uma resposta à expulsão por Moscovo de um diplomata britânico em novembro de 2024. Among lots of statements regarding Ukraine by Donald Trump, there was one that really stood out and crossed red lines for the Ukrainians. It was when Donald Trump said that Ukraine should not have started the war. I came here to Bucha, the area that was the first to see and to witness Russian atrocities during 1 month of occupation. And while the buildings here in Bucha have been rebuilt and the streets are now looking completely different compared to March 2022, the wounds of the people have not healed. Foi nos terrenos da Igreja de Santo André que se abriu a primeira vala comum em Bucha durante a ocupação russa. O memorial que aqui está recorda esse período. 509 імен. 509 мирних людей, які загинули тут не від бойових дій, а під час окупації. Ми ще не говорили про зґвалтування, пограбування, про викрадення дітей. Для росіян переговори – це не спосіб знайти мир. Це спосіб добитися того, що ти не можеш добитися зброєю. Росіяни хотіли за 3 дні взяти Київ, їм це не вдалося. За допомогою Трампа, переговорів і тому подібне, вони намагаються окупувати Україну якимсь іншим методом. Тут питання справедливості. От що непокоїть, що коли говорять переговори, ніхто не говорить про злочини, ніхто не говорить про відповідальність. Але все-таки... Muitos dos habitantes de Bucha regressaram e continuam a viver aqui. Para eles, a justiça é tão importante como o cessar-fogo. Зеленський може підписувати все, що завгодно. Можуть бути пункти, те, що приймуть, дуже хороші. Питання інше. Чи це примусить Путіна перестати стріляти? Українці розуміють слово «мир», коли їх не вбивають, коли є справедливість, коли за злочини злочинці відповідають, це є мир. З точки зору Путіна, я так думаю, що мир – це приблизно так, коли точно вже не стріляють, тому що з нашого боку вже в живих нікого немає. Залишилася територія.
Não há sinais de que a Rússia possa abandonar os territórios que ocupa na Ucrânia. O novo governo sírio anunciou na segunda-feira o fim de uma operação militar de vários dias contra os combatentes leais ao presidente deposto Bashar al-Assad. No domingo, ativistas sírios reuniram-se em Damasco para apelar à paz e ao fim da matança de civis. Ainda assim, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos registrou violentos confrontos com homens armados associados ao Ministério da Defesa. O surto inicial de violência ocorreu após um ataque surpresa de homens armados da comunidade alauíta a uma patrulha da polícia, dando início a combates generalizados em toda a região costeira da Síria na quinta-feira. De acordo com os observadores de guerra, pelo menos 1.130 pessoas foram mortas nos confrontos, incluindo 830 civis. A liderança interina da Síria anunciou a criação de uma comissão independente para investigar os crimes e a onda de violência dos últimos dias. Ahmed al-Shara apelou à unidade e culpou a interferência externa pelos combates entre as forças governamentais e os apoiantes do presidente deposto. Na segunda-feira, a União Europeia condenou estes ataques, exigindo que os responsáveis sejam levados à justiça. Os Estados Unidos também apelaram à responsabilização dos autores dos massacres. A Europa e os Estados Unidos, historicamente aliados, já não podem contar um com o outro para salvaguardar os seus interesses. Em entrevista à Euronews, o ministro francês dos Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, afirma que a decisão do presidente Donald Trump de cortar a ajuda militar à Ucrânia pode prejudicar os interesses americanos. I think they go against even the interest of the United States. How could it be in the interest of the United States to give a victory to Putin, to show capitulation in Ukraine? What kind of message would that send to China and to other competitors? President Trump talks about peace through strength. This is something that we share. Indeed, as I just said, the only way to put an end to this war is precisely through strength, through pressure on the aggressor, Russia, not pressure on the victim. O ministro sublinhou a importância de proporcionar à Ucrânia as garantias de segurança essenciais para alcançar um cessar-fogo duradouro. Defende que, para que isso aconteça, a Europa terá de assumir as suas próprias responsabilidades. This is why we also announced a continuous support militarily for Ukraine at the last European Council, and make sure that tomorrow, when we have a ceasefire, it's not just a parenthesis, a break of a couple of years that Russia uses to rearm and re-attack Ukraine, but it's real, just and lasting peace. Após a cimeira da semana passada, Haddad vê este momento como uma oportunidade para investir na defesa europeia e garantir uma maior independência militar. If you have American components, and Americans decide that they can't do deep strike to be able to defend themselves against Russian targets, they can control the use, even though the European countries that will want Ukrainians to be able to do so have agreed to it. Pode assistir à entrevista completa no programa The Europe Conversation desta quinta-feira. Um petroleiro e um navio de carga colidiram ao largo da costa leste do Reino Unido, perto de Hull. 36 tripulantes que ficaram feridos foram trazidos para terra, um deles foi hospitalizado. Há um membro da tripulação do cargueiro que continua desaparecido. O navio de carga, com bandeira portuguesa e registado na Madeira, transportava cianeto de sódio. Já o petroleiro tinha a bordo combustível de avião para a Marinha norte-americana. There should be a lot of electronics on both ships preventing it or giving you notice of what's going to happen, and there should also be crew on both ships watching the electronics, preventing it should happen. In somewhere down that chain, one of them's failed. Poor visibility watches have always been standard practice on merchant ships. Segundo as autoridades locais, a vigilância mantida pela tripulação do navio de carga não terá cumprido os regulamentos marítimos internacionais. Alguns especialistas afirmam que o impacto ambiental poderá ser menos grave do que o de um derrame de petróleo bruto mais pesado. A greve dos funcionários de 13 aeroportos da Alemanha provocou o cancelamento da maior parte dos voos no país na segunda-feira. Os trabalhadores dos aeroportos realizaram uma greve de 24 horas no contexto das negociações por melhores salários e condições de trabalho. A Associação dos Aeroportos Alemães indica que mais de 500 mil de pessoas já foram afetadas pelas perturbações em todo o país, com mais de 3.400 cancelamentos de voos previstos. Os aeroportos de Frankfurt e Berlim informaram que todas as partidas e chegadas de segunda-feira foram afetadas pela greve. Wütend, ich verstehe schon, wenn
der Streik, also was die wollen und für was sie sich einsetzen. Aber es ist schon, wenn man auf den Flug angewiesen ist, so weit, ja, und man muss alles in die Wege leiten, das ist schon schwierig. No aeroporto de Hamburgo, além da greve de segunda-feira, houve uma paralisação de curta duração no domingo, com o sindicato a alegar que esta medida devia garantir a eficácia da greve. Como consequência, foram cancelados cerca de 300 voos. Esta greve relâmpago, uma tática comum nas negociações salariais na Alemanha, está relacionada com um novo contrato de remuneração e melhores condições para os trabalhadores de segurança nos aeroportos e com um diferendo relacionado com os funcionários da administração federal e municipal. O vulcão Fuego, na Guatemala, considerado pelos sismólogos como um dos vulcões mais ativos do mundo, está atualmente em erupção. Perante o perigo, as autoridades já deslocaram 300 famílias, mas avisaram que outras 300 mil pessoas da zona, situada a 60 km da capital, podem estar em risco. A erupção começou durante a noite, com o vulcão a expelir gás e cinzas para o céu, o que levou os polícias e soldados a fechar escolas e estradas que ligam as comunidades. Encerraram também as vias que levam ao vulcão para impedir turistas de visitar a zona em risco. Segundo os especialistas, o maior perigo são os lahars, uma mistura de cinzas, rocha, lama e detritos que podem soterrar cidades inteiras. A Agência de Desastres da Guatemala afirmou que o fluxo de material vulcânico é considerado moderado, mas espera-se que aumente.